Às 16h47 da manhã de 14 de outubro de 1944, na encosta norte da colina 3A, setor de Hurtgen, floresta de Ardenas, Bélgica, a neblina densa cobria o terreno irregular a uma temperatura de 4 graus Celsius. O solo estava encharcado por chuvas noturnas, com raízes expostas e folhas úmidas formando uma camada escorregadia de 5 a 10 centímetros de profundidade. O ar carregava umidade de 92%, reduzindo a visibilidade para 80 metros em linha reta. Vassili Petrov, 32 anos, atirador designado de elite da 1ª Divisão de Infantaria Soviética, transferido para o fronte ocidental em operação conjunta, posicionava-se agachado atrás de um tronco caído de carvalho, medindo 2 metros de diâmetro. Ele media 1,78 metros de altura, pesava 72 quilos após 3 dias sem refeições completas. Com mãos calejadas de 12 anos de serviço, incluindo 400 horas de treinamento em tiro de precisão e 18 meses em combates na estepe ucraniana. Seu estado físico era funcional. Fadiga muscular de 40%, visão corrigida por lentes de 0,5 dioptria, pulso acelerado em 88 batimentos por minuto devido à umidade infiltrando sua capa impermeável. O Mosin Nagant M9130, calibre 7, 62,54 mm, pesava 3 quilos, carregado com um pente de 5 cartuchos, seu alcance efetivo de 800 metros, ajustado para 450 metros pela neblina. A luneta PU de 3,5 magnificava o alvo, com paralaxe mínima de 300 metros. Petrov havia limpido o cano 14 horas antes, usando 120 gramas de óleo lubrificante para prevenir corrosão. Ele inspirava devagar, expandindo os pulmões por 4 segundos, exalando por 6, estabilizando o diafragma contra o coldre de couro que roçava sua costela esquerda. Seus dedos, frios a 8 graus, ajustavam o tambor de elevação em 2 cliques para compensar o vento cruzado de 5 km/h vindo do noroeste. O silêncio da floresta era interrompido apenas pelo gotejar distante de água nas folhas, um ritmo de 12 gotas por minuto. A 400 metros leste, uma patrulha alemã da 275ª Divisão de Infantaria avançava. 12 soldados, armados com carabiner 98K de calibre 7, 92,57 mm, cada um carregando 60 cartuchos em mochilas de 15 quilos. O sargento-líder, de 29 anos, ordenava o avanço em fileira de 2, intervalos de 3 metros, botas afundando 8 centímetros no solo lamacento. Eles buscavam flanquear a colina para estabelecer um posto de observação, ignorando relatórios de atividade soviética a 2 quilômetros ao sul. Petrov observava o primeiro homem através da luneta. Silhueta de 1,70 metro, capacete Stahlhelm, inclinado 15 graus, fuzil ao ombro direito. Ele calculava. Distância exata, 412 metros, ajuste de vento adicionando 0,3 milésimos à deriva. O dedo indicador pressionava o gatilho com 5 quilos de força, sem tremor mensurável. O disparo ecoou a 0,648. 0,3, velocidade inicial da bala de 865 metros por segundo, tempo de voo de 0,48 segundos. O impacto perfurou o crânio do sargento a 6 centímetros acima da orelha esquerda, fragmentando 4 gramas de osso e tecido cerebral em um raio de 15 centímetros. O corpo caiu para frente inerte, sem contração muscular visível, além de um espasmo inicial de 2 segundos nas pernas. Os outros 11 alemães pararam abruptamente, intervalos reduzidos para 1 metro em confusão. Um deles, de 22 anos, gritou: "Sniper!", voz abafada pela neblina, enquanto se jogava atrás de uma árvore de 40 centímetros de circunferência. O pânico inicial durou 7 segundos. 2 soldados atiraram aleatoriamente para o noroeste, descarregando 18 rodadas de Mauser em 4 segundos.
balas desviando 120 metros à esquerda devido ao erro de mira sob estresse. Petrov recarregava em 3,2 segundos, mecanismo bolt action girando com precisão de 150 rotações por minuto manuais. Ele mirava o segundo alvo. Um soldado de comunicações, 25 anos, curvado com um rádio Fuji-5 de 8 quilos nas costas. Distância agora 398 metros. Ajuste para movimento lateral de 0,5 ms. Inspirava novamente. Pulmões cheios a 85% da capacidade, exalava até o vazio. Disparo a 0,648. 14. A bala atravessou o pescoço a 4 graus de ângulo, seção 7, 62 mm, rompendo a carótida em 0,02 segundos, causando hemorragia de 200 mililitros por minuto. O homem caiu de joelhos, rádio caindo 1 metro à frente, sem emitir sinal por 45 minutos subsequentes. A patrulha alemã se dispersou. 5 correram 20 metros para a cobertura, 2 rastejaram 15 metros sul. Os restantes atiraram 32 rodadas em arco de 60 graus, impacto das balas cravando 5 centímetros em troncos a 50 metros da posição de Petrov. A neblina começou a se dissipar a 0,649. Visibilidade subindo para 150 metros, revelando o terreno. Declive de 12 graus na encosta, com arbustos de azevinho bloqueando 30% das linhas de visão. Petrov deslocava-se 2 metros à esquerda, arrastando o rifle por 4 segundos, folhas úmidas colando a manga em 8 pontos. Seu coração batia a 92% da frequência máxima, suor frio misturando-se à umidade externa. A 320 metros, o oficial alemão sobrevivente, tenente de 31 anos, com 4 anos de experiência em patrulhas, reagrupava os 7 restantes. Ordenava fogo de supressão com 2 MG-42, cada uma com cadência de 200 disparos por minuto, mas munição limitada a 200 cartuchos por arma após o confronto inicial. As rajadas varreram a encosta, 450 projéteis em 22 segundos, criando um padrão de impacto em 40 metros quadrados, mas errando a nova posição de Petrov por 18 metros, devido à estimativa errada de trajetória. Enquanto isso, erros táticos se acumulavam no lado alemão. Um soldado de 19 anos, inexperiente com apenas 6 meses de serviço, recarregava sua MP-40 de forma desajeitada, gastando 12 segundos em vez dos 8 treinados, expondo-se por 4 segundos a mais. Petrov mirava, distância 285 metros, vento agora 3 km/h. Disparo a 0,6, 50, 0,1, bala impactando o tórax central, perfurando o pulmão esquerdo e a aorta em 0,15 segundos, morte por hemotórax em 45 segundos subsequentes. O tenente adaptava, dividia a patrulha em 2 grupos de 3, flanqueando 50 metros norte e sul, usando granadas de mão, Steel Hand Grenade 24, raio letal de 6 metros. Uma explodiu a 25 metros da posição original de Petrov, fragmentos de 2 gramas voando a 80 ms, danificando o tronco caído em 14 pontos, mas sem ferimentos. A pressão aumentava. Rádio alemão reportava atirador isolado na colina 3A, 3 baixas confirmadas, solicitando reforços de 20 homens a 2 quilômetros. Petrov sentia a umidade infiltrar o colarinho, visão periférica captando sombras a 200 metros. Paranoia de flanco esquerdo crescendo com falta de visuais claros. Ele havia treinado isso em simulações de 300 repetições, deslocamento silencioso, 5 metros por minuto em terreno coberto. Ao 0,651, o quarto disparo eliminava um flanqueador sul, distância 210 metros, impacto na virilha rompendo a artéria femoral, sangramento de 500 mililitros em 20 segundos. A patrulha alemã, agora reduzida a 6, hesitava. O tenente cometia o erro de concentrar fogo em um ponto fixo, revelando posições por 8 segundos cada.
Para quem acompanha análises táticas como esta, inscreva-se no canal para receber notificações de novas narrativas históricas detalhadas. A colina, com sua elevação de 45 metros acima do vale, tornava-se gradualmente uma zona de risco calculado. 4 alemães neutralizados em 4 minutos e 17 segundos, com 68 cartuchos inimigos desperdiçados em respostas iniciais. Petrov recarregava o 5º cartucho, dedo indicador úmido limpado na manga, enquanto o som de botas distantes, estimadas em 15 pares a 600 metros, indicava a escalada iminente. O terreno hostil, com raízes enredando movimentos a 2 km/h e a neblina residual limitando detecção a 60% de eficiência, alimentavam a incerteza. Relatórios soviéticos contraditórios mencionavam 8 ou 12 patrulhas alemães no setor, sem confirmação visual. O atirador permanecia uma variável isolada, sua rotina de 5,000 disparos de prática anual, ditando a precisão, não sorte ou bravura. A floresta observava impassível enquanto o dia clareava. Às 06:52 da manhã de 14 de outubro de 1944, na encosta norte da colina 3A, setor de Hurtgen, floresta de Ardenas, Bélgica, a neblina residual limitava a visibilidade a 120 metros, com temperatura estável em 4 graus Celsius e umidade persistente de 90%. O solo encharcado, com profundidade de lama variando de 7 a 12 centímetros, retardava movimentos a 8 km/h para tropas em formação. O vento noroeste aumentava para 7 km/h, desviando projéteis em 0,4 milésimos a 300 metros. Vassili Petrov, 32 anos, atirador de elite com 12 anos de serviço, incluindo 800 horas em combates e treinamentos de camuflagem em florestas densas, deslocava-se 3 metros para sudeste, arrastando o Mosin Nagant M9130 de 3 quilos por 5 segundos. Seu peso corporal de 72 quilos distribuía-se sobre joelhos e antebraços. Fadiga muscular agora em 52% após 18 minutos de tensão estática. As mãos, com calos de 2 milímetros de espessura de práticas diárias de 200 disparos, limpavam folhas úmidas do cano, usando 5 gramas de pano absorvente. Pulso em 95 batimentos por minuto, visão periférica varrendo 180 graus para flancos. Ele posicionava-se atrás de um afloramento rochoso de 0,8 metro de altura, coberto por musgo de 3 centímetros. A 550 metros leste, os reforços alemães da 275ª Divisão de Infantaria aproximavam-se, 18 soldados, divididos em 3 pelotões de 6, armados com carabiner 98K de calibre 7, 92 57 mm, cada um com 50 cartuchos restantes em coldres de 12 quilos totais. 2 carregavam MG-42 de 11, 6 quilos, cadência de 200 disparos por minuto, munição de 250 cartuchos em caixas de 5 quilos. O oficial comandante, capitão de 35 anos com 3 anos de experiência em frentes florestais, coordenava via rádio Fugê 16 de 7 quilos, intervalos de 4 metros entre homens para evitar emboscadas. Eles avançavam em zigue-zague, botas de couro afundando 10 centímetros no terreno, relatórios iniciais indicando 4 baixas em patrulha alfa, sniper estimado solitário. O capitão ordenava supressão inicial, fogo de 2 MG-42 em rajadas de 15 segundos, totalizando 360 projéteis, varrendo um arco de 50 metros na encosta superior. Petrov observava através da luneta PU de 3,5is. O primeiro portador de MG-42, soldado de 28 anos, 1,75 metros de altura, ajustava o bipé em solo irregular, expondo o torso por 6 segundos. Distância exata 512 metros, ajuste de elevação em 3 cliques para declive de 12 graus, compensação de vento adicionando 0,5 milésimos à direita. Ele inspirava por 3 segundos, exalando por 5, diafragma contra o solo frio a 5 graus, dedo no gatilho com pressão de 4 quilos. Disparo às 06,
52, 28, bala de 7, 62,54 mr a 860 ms. Tempo de voo 0, 60 segundos. Impacto no ombro esquerdo, fraturando a clavícula e perfurando o pulmão superior em 0, 18 segundos. Hemorragia interna de 150 ml por minuto. O soldado caiu para trás, 0, 7 metros. A MG-42 tombando com 2 quilos de deslocamento, sem disparo subsequente por 12 segundos, enquanto o atirador secundário hesitava. A reação alemã durou 9 segundos. Confusão inicial com o capitão gritando "Deckung!", voz ecoando 20 metros na neblina, reduzindo intervalos para 2 metros. 4 soldados atiraram 24 rodadas em resposta, balas cravando 8 centímetros em árvores a 45 metros da posição de Petrov. Erro de 15 graus devido à falta de alvo visual. O segundo portador de MG-42, de 24 anos, com 9 meses de serviço, ergueu a arma prematuramente, cadência iniciando em 1, 100 disparos por minuto, mas superaquecimento após 18 segundos, forçando pausa de 4 segundos para resfriamento. Petrov recarregava em 2, 8 segundos, bolt action girando 140 rotações manuais por minuto. Mirava o capitão. Distância 498 metros, silhueta de 1,80 metros com binóculos Zeiss de 1 kg no peito. Ajuste para movimento de 0, 3 ms. Inspirava, exalava. Disparo a 06, 52, 41. Bala atravessando o pescoço a 5 graus, rompendo traqueia e veia jugular. Morte por asfixia em 25 segundos. O rádio caiu, transmissão cortada a meio sufixo. Sniper. Posição Sul. Escalada tática alemã. O suboficial substituto, sargento de 30 anos, adaptava dividindo os 16 restantes em 2 grupos. 8 para flanco norte, 8 sul, Bampapum. Avançando 30 metros em 45 segundos, apesar do terreno limitando velocidade a 0, 7 mies por raiz exposta. Granadas Steel Hand Granate 24 foram lançadas. 3 ao norte, raio de 6 metros. Explosões a 06, 53, 05, fragmentando troncos em 22 pontos, solo arremessado 1, 2 metros de altura, mas 12 metros aquém da posição de Petrov. Uma falha humana ocorreu. Um soldado de 20 anos, com treinamento de 4 meses, tropeçou em raiz de 15 centímetros de diâmetro, expondo-se por 7 segundos. Fuzil carabiner descarregando acidentalmente 5 rodadas no solo. Petrov calculava. Distância 265 metros, vento 6 km/h, disparo a 06, 53, 12, impacto na coxa direita, fraturando o fêmur e causando choque hemorrágico em 40 segundos. O homem rastejando 3 metros antes de imobilizar. A pressão crescia. Fogo de supressão das MG-42 restantes consumia 520 cartuchos em 28 segundos, criando um padrão de 60 metros quadrados de impactos, troncos lascados em 35 pontos, mas errando por 22 metros devido à estimativa de posição baseada em eco do primeiro disparo. Petrov deslocava-se novamente, 4 metros nordeste em 8 segundos, arrastando o rifle sobre folhas que colavam em 12 pontos. Suor misturando-se à umidade externa, visão borrada por 2 segundos de condensação na luneta, limpada com manga em 3 movimentos. Seu coração atingia 102 batimentos por minuto, paranoia de flanco sul alimentada por sombras contraditórias. Relatórios de rádio inimigo estimando 1 ou 2 atiradores, sem confirmação. Ele havia praticado deslocamentos em 450 simulações anuais, rotina de 6 km diários em terrenos variados, ditando eficiência de 92%. Ao 06, 54, o quinto disparo neutralizava um flanqueador norte, distância 190 metros, bala perfurando o elmo Stahlhelm a 8 graus, fragmentando o crânio em 3, 2 gramas de osso, morte instantânea. Os alemães adaptavam tarde. O sargento ordenava busca em pares, intervalos de 5 metros. Mas erro tático. Um par de 21 e 26 anos avançava sem cobertura lateral, expondo 10 segundos a mais. Petrov mirava o de 21 anos, 175 metros, ajuste mínimo. Disparo a 06, 54,
23. Impacto abdominal, rompendo intestino delgado, infecção subsequente em 2 minutos se não evacuado. O parceiro atirava 12 rodadas em pânico, desviando 30 metros, enquanto o Grupo Sul lançava 2 granadas adicionais. Explosões a 18 metros, fragmentos de 5 gramas raspando o rochedo de Petrov em 4 pontos, sem penetração. Números acumulavam-se. 7 alemães neutralizados em 7 minutos e 36 segundos totais, com 200 projéteis inimigos gastos, 65% em supressão ineficaz. Reforços adicionais reportados a 800 metros, estimados em 25 homens com morteiros de 81 mm, alcance 2. 400 metros, mas atraso de 12 minutos por trilha lamacenta. O terreno hostil, declive agora escorregadio com 14 graus após chuva residual, causava 2 quedas alemãs não letais, torções de tornozelo em 8 e 11 centímetros de inchaço. Petrov recarregava, dedos frios a 7 graus ajustando o pente, enquanto sons de botas, 22 pares a 450 metros, indicavam caça organizada. Incerteza persistia. Visuais limitados a 70%. Relatórios soviéticos mencionando 15 ou 20 hostis no setor, sem rádio de confirmação. A colina, com densidade arbórea de 200 árvores por hectare, tornava-se labirinto tático. O atirador, uma estatística anômala de 0,02% de precisão em condições adversas, derivada de 200 horas de prática cumulativa. A neblina dissipava-se para 200 metros, revelando contornos inimigos. Mas o silêncio entre disparos alimentava o vazio informacional, onde o medo se media em segundos de exposição. Às 06:55 da manhã de 14 de outubro de 1944, na encosta norte da colina 3A, setor de Hurtgen, Floresta de Ardenas, Bélgica, a visibilidade elevava-se para 220 metros, com a neblina dissipando-se em camadas de 10 metros de espessura, temperatura mantendo-se em 4 graus Celsius e umidade caindo para 88%. O solo, agora com poças de 3 a 5 centímetros de profundidade após condensação residual, reduzia a tração em 25% para botas de couro, forçando ajustes de postura em inclinações de 15 graus. O vento noroeste estabilizava em 8 mTlm, influenciando balísticas em 0,6 milésimos a 200 metros. Vassili Petrov, 32 anos, atirador de elite com 12 anos de serviço incluindo 100 horas em posições de camuflagem florestal e 900 disparos anuais em condições de baixa visibilidade, reposicionava-se 5 metros para o leste, arrastando o Mosin Nagant M9130 de 3 quilos sobre musgo úmido em 6 segundos. Seu peso de 72 quilos distribuía-se em uma base de 0,6 metro quadrado, fadiga muscular atingindo 58% após 25 minutos de vigilância intermitente. As mãos, com calos endurecidos por 500 horas de manuseio de arma, removiam detritos do mecanismo bolt action, usando 3 gramas de pano para evitar emperramento. Pulso em 98 batimentos por minuto. Ele varria o horizonte com visão periférica de 200 graus, captando movimentos contraditórios a 150 metros sul. Sombras que podiam ser folhas ou silhuetas, sem confirmação visual em 40% dos casos. A 400 metros leste-sudeste, o contingente alemão da 275ª Divisão de Infantaria consolidava 22 soldados restantes dos reforços iniciais, mais 12 recém-chegados de uma reserva de 800 metros, totalizando 34 homens armados com Karabiner 98K de calibre 7, 92,57 mm, cada um com 45 cartuchos em coldres de 11 quilos. 3 portavam MG-42 de 11, 6 quilos, cadência de 200 disparos por minuto, com 180 cartuchos restantes em caixas de 5 quilos cada. O novo comandante, major de 38 anos com 5 anos de experiência em operações de busca e destruição em Ardenas, coordenava via rádio Fuge 16 de 7 quilos.
Intervalos ampliados para 6 metros em formação de diamante para cobrir flancos. Relatórios acumulados indicavam 7 baixas confirmadas, sniper isolado estimado em posição elevada, possível suporte ausente. O major ordenava reconhecimento formal. 2 pelotões de 10 homens, cada avançando em pinça, 50 metros norte e sul, com fogo de supressão das MG-42 em ciclos de 12 segundos, totalizando 480 projéteis, varrendo faixas de 70 metros na encosta. Petrov observava o pelotão norte através da luneta PU de 3-5X. O líder de esquadrão, sargento de 33 anos, 1,72 metros de altura, ajustava binóculos em uma árvore de 50 centímetros de circunferência, expondo o pescoço por 5 segundos. Distância exata, 362 metros. Ajuste de elevação em 4 cliques para declive de 14 graus. Compensação de vento em 0,7 milésimos à esquerda. Ele inspirava por 4 segundos, exalando por 6, estabilizando o corpo contra o afloramento rochoso agora úmido a 6 graus, dedo indicador aplicando 6 quilos no gatilho. Disparo a 0,655, 18, bala de 7, 62,54 ms a 858 ms. Tempo de voo 0, 42 segundos. Impacto na base do crânio, fragmentando vértebras cervicais em 8 gramas de osso, paralisia instantânea e morte por falha respiratória em 8 segundos. O corpo deslizou, 0,9 metro encosta abaixo, binóculos caindo com 2 kg de impacto no solo, sem transmissão de posição por 30 segundos subsequentes. Reação inimiga imediata. 11 segundos de hesitação, com o major gritando, Feuer Concentration. Voz propagando 25 metros, reduzindo intervalos para 3 metros em confusão. 6 soldados descarregaram 36 rodadas de carabiner, balas penetrando 7 centímetros em troncos a 38 metros da posição de Petrov, desvio de 12 graus por pânico e falta de alvo fixo. Uma MG-42 iniciou rajada, 240 disparos em 12 segundos, mas erro tático. O atirador de 26 anos com 14 meses de serviço mirava 8 metros alto devido a reflexo de luz na neblina residual. Impactos lascando galhos a 4 metros acima. Petrov recarregava em 3,1 segundos, mecanismo girando 145 rotações manuais por minuto. Mirava um artilheiro de MG-42 no pelotão sul, soldado de 29 anos, curvado com arma de 6 quilos, distância 340 metros, ajuste para movimento de 0,4 ms. Inspirava, exalava, disparo a 0,6, 55, 32. Bala perfurando o peito esquerdo a 3 graus, rompendo o coração em 0. 12 segundos. Morte por arritmia ventricular em 15 segundos. A arma tombava, bipé dobrando em solo irregular, interrompendo fogo por 20 segundos, enquanto o substituto lutava com 8 quilos de munição. Evolução do conflito. O major adaptava, reconhecendo o atirador como ameaça prioritária, ordenando morteiros de 81 mm de uma posição de 900 metros. Alcance efetivo 2. 400 metros, com tubos de 4 quilos e projéteis de 3,1 quilos cada. Primeira salva às 06, 56, 05. 3 rondas, tempo de voo 18 segundos, explosões impactando 45 metros norte da posição de Petrov, crateras de 2 metros de diâmetro, e fragmentos de 2 gramas voando a 70 ms, danificando 18 árvores em raio de 12 metros, mas erro de cálculo de 22 metros por coordenadas imprecisas baseadas em ecos de disparos. 2 soldados alemães sofreram contusões não letais. Um de 23 anos com laceração na perna esquerda, 4 centímetros de corte superficial, retardando o avanço em 15 segundos. Outro, de 27 anos, com concussão leve, visão borrada por 2 minutos. O pelotão norte avançava 40 metros em 55 segundos. Velocidade limitada a 0. 8 ms por raízes de 20 centímetros. Enquanto o sul flanqueava com granadas Steel Hand Granate 24, 2 lançadas a 06, 56, 22, raio letal de 6 metros, explosões a 28 metros, solo arremessado 1 metro, mas sem acertos diretos.
Petrov deslocava-se 3 metros sul em 7 segundos, arrastando o rifle sobre folhas colantes em 10 pontos. Suor condensando na testa a 5 graus, limpado com o antebraço em 2 movimentos. Coração em 105 batimentos por minuto, paranoia intensificando com sons de metal, cliques de rádios a 180 metros, relatórios inimigos estimando um sniper, possível equipe de 2, contraditórios e sem visuais claros em 55% das direções. Sua rotina de 7 quilômetros diários em treinamentos de evasão, com 520 simulações de flanqueamento, mantinha eficiência de 89% em deslocamentos. Aos 06, 56, 45, o 8º disparo eliminava um granadeiro sul, distância 245 metros, bala impactando a axila exposta, seccionando a artéria subclávia, hemorragia de 300 mililitros em 18 segundos, o homem caindo com granada armada rolando 2 metros inofensiva. O 9º alvo, um observador de 25 anos no norte, 210 metros, disparo a 06, 57, 01, perfurando o olho esquerdo através do binóculo, fragmentando órbita em 2 gramas, morte cerebral em 3 segundos. Tentativa organizada de eliminação. O major concentrava 18 homens em cerco, intervalos de 4 metros, com 2 MG-42 em fogo cruzado, consumindo 360 cartuchos em 20 segundos, padrão de 80 metros quadrados. Troncos perfurados em 42 pontos, mas falha parcial. Estimativa de posição errada por 16 metros, devido à neblina residual desviando ecos. Um erro humano. Soldado de 19 anos com 5 meses de serviço, avançava sem checar flanco, tropeçando em poça de 4 centímetros, expondo-se por 9 segundos. Petrov mirava, 165 metros, vento 7 km/h, disparo a 06, 57, 19, impacto na virilha rompendo uretra e veia ilíaca, choque em 35 segundos. Os alemães adaptavam tarde, lançando fumaça de granadas NB-39, cobertura de 15 metros de diâmetro por 45 segundos, reduzindo visibilidade para 50 metros. Mas Petrov usava a rotina de 200 horas em cenários enfumaçados para reposicionar 4 metros oeste em 10 segundos. Números escalavam. 9 alemães neutralizados em 10 minutos e 19 segundos totais, com 800 projéteis inimigos gastos, 72% ineficazes por dispersão tática. Morteiros adicionais, 4 rondas a 06, 57 e 40, impactavam 12 metros próximos, fragmentos raspando o solo a 2 metros de Petrov, sem ferimentos, mas forçando pausa de 8 segundos para recalcular. Reforços de 30 homens reportados a 600 metros, com canhões de 75 milímetros, mas atraso de 15 minutos por trilhas, com inclinação de 18 graus. O terreno, com densidade de 100 árvores por hectare, criava bolsões de sombra, onde quedas não letais, 3 torções de joelho em 9 centímetros de inchaço, acumulavam baixas indiretas. Incerteza crescia. Visuais a 65%, relatórios soviéticos indicando 25 ou 35 hostis no setor, sem contato rádio. Petrov recarregava o 10º cartucho, dedos a 6 graus, ajustando o pente, enquanto botas, 28 pares a 350 metros, fechavam o laço. A colina, elevação de 45 metros, transformava-se em zona de 0,01% de sobrevivência estatística para avanços frontais, derivada de 500 horas de prática cumulativa de Petrov, não anomalia isolada. Sons de morteiros ecoavam, intervalos de 22 segundos, alimentando o vazio de dados, onde exposição se media em respirações contadas. A 06, 58 da manhã de 14 de outubro de 1944, na encosta norte da colina 3A, setor de Hürtgen, floresta de Ardenas, Bélgica, a visibilidade estabilizava em 250 metros, com a neblina residual se dissipando em véus de 8 metros de espessura, temperatura em 4 graus Celsius e umidade em 86%. O solo formava trilhas irregulares, com poças de 4 a 6 centímetros de profundidade,
reduzindo a velocidade de deslocamento em 28% para formações em linha, raízes expostas de 18 centímetros, entrelaçando botas em intervalos de 5 metros. O vento noroeste mantinha-se em 8 km/h, desviando trajetórias balísticas em 0,7 milésimos a 150 metros. Vassily Petrov, 32 anos, atirador de elite com 12 anos de serviço, incluindo 400 horas em treinamentos de tiro em ambientes confinados e 100 disparos anuais sob fogo indireto. Reposicionava-se 5 metros para o noroeste, arrastando o Mosin Nagant M9130 de 3 quilos sobre camada de folhas úmidas em 8 segundos. Seu peso de 72 quilos ancorava-se em uma depressão de 0,4 metro de profundidade. Fadiga muscular em 62% após 30 minutos de exposição intermitente. As mãos, endurecidas por 5 horas de manutenção de arma, limpavam condensação da luneta PU com 4 gramas de pano, restaurando clareza óptica em 95%. Pulso em 100 batimentos por minuto, ele escaneava flancos com visão periférica de 210 graus, detectando discrepâncias em movimentos a 120 metros leste, contornos que variavam entre troncos e figuras, com 45% de ambiguidade por sombreamento. A 300 metros leste-nordeste, o contingente alemão da 275ª Divisão de Infantaria intensificava o cerco. 28 soldados dos grupos iniciais, acrescidos de 18 reforços de 600 metros, totalizando 46 homens armados, com carabiner 98K, de calibre 7, 92,57 mm, cada um com 40 cartuchos, em coldres de 10 quilos. 4 portavam MG-42 de 11, 6 quilos, cadência de 200 disparos por minuto, com 150 cartuchos restantes em caixas de 4 quilos cada. O major de 38 anos, com 5 anos de experiência em cercos florestais, coordenava via rádio Fuge 16 de 7 quilos, intervalos reduzidos para 5 metros em formação de rede para comprimir o perímetro. Relatórios consolidados reportavam 9 baixas confirmadas, sniper solitário em elevação de 40 metros, fumaça ineficaz, morteiros recalibrando. O major ordenava eliminação organizada. 3 pelotões de 12 homens convergindo em espiral, com fogo de 2 MG-42 em suporte cruzado. Ciclos de 15 segundos, totalizando 600 projéteis, cobrindo setores de 90 metros quadrados na encosta média. Petrov observava o pelotão leste através da luneta de 5 RIS. O apontador de MG-42, cabo de 31 anos, 76 metros de altura, fixava o bipé em solo com inclinação de 16 graus, expondo o flanco direito por 7 segundos. Distância exata, 278 metros. Ajuste de elevação em 5 cliques para declive acumulado. Compensação de vento em 0,8 milésimos à direita. Ele inspirava por 3 segundos, exalando por 5, pressionando o diafragma contra o solo agora com 2 centímetros de musgo escorregadio. Dedo no gatilho com 7 quilos de força. Disparo às 06:58, 14, bala de 7,62,54 MX a 855 ms. Tempo de voo, 0,33 segundos. Impacto na axila exposta, seccionando nervo braquial e artéria axilar em 0,14 segundos. Hemorragia de 250 ml por minuto, o homem caindo com a arma deslizando 1 metro, interrompendo cadência por 18 segundos, enquanto o assistente de 24 anos manipulava 6 quilos de fita. Reação alemã em 10 segundos. O major ajustava a rádio com Convergenzänger, voz transmitida a 30 homens, comprimindo intervalos para 3 metros em pânico controlado. 8 soldados dispararam 48 rodadas de carabiner, penetrando 9 centímetros em árvores a 32 metros da posição de Petrov. Desvio de 10 graus por reflexos sob estresse e ausência de alvo definido. A segunda MG-42 retaliava com 300 disparos em 15 segundos, mas falha mecânica, superaquecimento do cano após 250 rodadas, forçando o resfriamento de 5 segundos com pano úmido de 20 gramas.
Petrov recarregava em 2,9 segundos. Bolt Action rodando 148 rotações manuais por minuto. Mirava um avançador central, soldado de 27 anos com 2 anos de serviço, curvado em zigue-zague, distância 255 metros, ajuste para velocidade de 0,6 ms. Inspirava, exalava, disparo a 0,6. 58-29, bala atravessando o ombro direito a 4 graus, fraturando o húmero e rompendo subclávia. Choque em 30 segundos, o homem rastejando 4 metros antes de parar. Evolução tática. O major reconhecia formalmente a ameaça como atirador de elite isolado. Precisão de 89% em 10 engajamentos. Ordenando morteiros de 81 mm de base a 700 metros, com 5 tubos de 4 quilos e projéteis de 1 quilos, calibrados por observadores com binóculos Zeiss. Salva às 06, 59, 02, 5 rondas, tempo de voo 16 segundos, explosões formando padrão de 20 metros de diâmetro a 15 metros sul da posição de Petrov. Crateras de 1 metro de profundidade, fragmentos de 5 gramas a 75 ms, lascando 25 árvores em raio de 10 metros, forçando deslocamento imediato. Um erro inimigo. Observador de 22 anos, com 8 meses de treinamento, ajustava coordenadas com desvio de 3 graus por fadiga, impactando 8 metros além do calculado. 2 alemães sofreram ferimentos leves. Um de 25 anos com estilhaço na panturrilha, corte de 5 centímetros profundidade, 1 centímetro, retardando o pelotão em 20 segundos. Outro de 30 anos com ruptura timpânica, audição reduzida em 40% por 3 minutos. Os pelotões convergiam 35 metros em 50 segundos, velocidade de 0,7 ms limitada por poças de 5 centímetros e raízes de 22 centímetros. Petrov movia-se 4 metros nordeste em 9 segundos, rifle sobre detritos colando em 14 pontos, suor a 4 graus evaporando devagar na umidade, visão periférica captando cliques de granadas a 140 metros, coração em 108 batimentos por minuto, paranoia de cerco alimentada por ecos contraditórios, rádios inimigos debatendo 1 ou 3 atiradores, flanco oeste incerto, com 50% de direções sem visuais claros. Sua prática de 600 simulações anuais em cercos, com 8 quilômetros diários em evasão, sustentava a taxa de 87% de reposicionamento sem detecção. Ao 06, 59, 35, o 11º disparo neutralizava um mortareiro auxiliar, distância 220 metros. Bala perfurando o tubo de mira de 5 kg no peito, rompendo o externo e veia cava em 0,16 segundos. Morte por tamponamento cardíaco em 22 segundos. O 12º, granadeiro de 26 anos no sul, 195 metros, disparo às 06, 59, 48, impacto na mão armada, amputação de 3 dedos e hemorragia de 150 mililitros. Granada Steel Hand Granate, 24 caindo inativa, 5 metros à frente. Tentativa de eliminação intensificava. O major alocava 24 homens em rede fechada, intervalos de 4 metros, com 3 MG-42 em fogo rotativo. 720 cartuchos em 24 segundos, padrão de 100 metros quadrados, perfurando 50 troncos em 12 pontos cada, mas falha parcial. Desvio de 14 metros por fumaça residual de NB-39, cobrindo 20 metros de diâmetro por 50 segundos, obscurecendo 60% das linhas de mira. Erro humano acumulado. Um pelotão de 23 anos avançava sem rotação de sentinelas, expondo o flanco por 11 segundos em trilha de 2 metros de largura. Petrov mirava o sentinela, 160 metros, vento 8 km Arigá, disparo a 07, 00, 06, impacto cervical, seccionando medula espinhal em C4, paralisia, quadriplegia e morte por falha respiratória em 12 segundos. Os alemães respondiam com morteiros adicionais, 6 rondas às 07, 00, 20, impactando 10 metros próximos, fragmentos de 3 gramas a 2, 5 metros de Petrov, arranhando o solo em 6 pontos sem contato.
mas elevando poeira que reduzia a visibilidade local para 40 metros por 15 segundos. Números progrediam. 12 alemães neutralizados em 12 minutos e 13 segundos totais, com 400 projéteis inimigos consumidos, 75% dispersos por adaptação tardia. Reforços de 35 homens a 500 metros incluíam canhões de campanha de 75 mm PAC-40, alcance 800 metros, tubos de 200 quilos, mas demora de 18 minutos por atoleiros de 15 centímetros em trilhas de 3 metros. O terreno hostil registrava 4 incidentes não letais: torções de tornozelo em 10 centímetros de inchaço, 2 cortes por raízes em 3 centímetros de profundidade, acumulando 12% de atraso em avanços. Incerteza ampliava-se. Detecção visual a 60%. Relatórios soviéticos variando de 30 a 45 hostis no setor, sem sinal rádio confirmatório. Petrov inseria o 13º cartucho, dedos a 5 graus estabilizando o pente, enquanto passos, 32 pares a 280 metros, apertavam o perímetro. A colina com 10 árvores por hectare, formando barreiras de 40% de cobertura, convertia-se em matriz de risco, onde taxa de neutralização atingia 0,08% por metro avançado, baseada em 800 horas cumulativas de prática de Petrov, em cenários de alta densidade. Explosões de morteiros ritmavam a 25 segundos, intervalos vazios, onde falta de dados media a exposição em pulsações cardíacas isoladas. Às 07:01 da manhã de 14 de outubro de 1944, na encosta norte da colina 3A, setor de Hürtgen, floresta de Ardenas, Bélgica, a visibilidade alcançava 280 metros, com a neblina residual se reduzindo a camadas de 6 metros de espessura, temperatura em 4 graus Celsius e umidade em 84%. O solo apresentava trilhas com poças de 5 a 7 centímetros de profundidade, diminuindo a mobilidade em 30% para grupos em formação. Raízes de 20 centímetros, projetando-se a cada 4 metros e criando armadilhas de 15 centímetros de profundidade. O vento noroeste persistia em 9 km/h, alterando balísticas em 0,8 milésimos a 100 metros. Vassili Petrov, 32 anos, atirador de elite com 12 anos de serviço, incluindo 600 horas em treinamentos de tiro sob fogo de artilharia, e 200 disparos anuais em densidades arbóreas elevadas. Deslocava-se 5 metros para o sudeste, arrastando o Mosin Nagant M9130 de 3 quilos sobre folhas compactadas em 9 segundos. Seu peso de 72 quilos fixava-se em uma elevação de 0,5 metro de altura, fadiga muscular em 65% após 35 minutos de engajamentos intermitentes. As mãos, com calos de 3 milímetros de espessura de 500 horas de prática cumulativa, removiam poeira da luneta PU com 5 gramas de pano, restaurando resolução em 96%. Pulso em 102 batimentos por minuto, ele monitorava flancos com visão periférica de 220 graus, identificando variações em padrões a 100 metros oeste, movimentos que oscilavam entre galhos e formas humanas, com 52% de incerteza por sombreamento irregular. A 250 metros leste-sudeste, o contingente alemão da 275ª Divisão de Infantaria apertava o cerco. 32 soldados dos pelotões centrais, somados a 22 reforços de 500 metros, totalizando 54 homens armados com carabiner 98K de calibre 7, 92A57, cada um com 35 cartuchos em coldres de 9 quilos. 5 portavam MG-42 de 11, 6 quilos, cadência de 200 disparos por minuto, com 120 cartuchos restantes em caixas de 5 quilos cada. O major de 38 anos, com 5 anos de experiência em reduções de bolsões florestais, coordenava via rádio Fuge 16 de 7 quilos, intervalos contraídos para 4 metros em malha fechada, para isolar o setor. Relatórios atualizados confirmavam 12 baixas,
Sniper de elite confirmado solitário em coordenadas 3A47. Precisão excedendo 90%. Morteiros em ajuste fino. O major declarava reconhecimento formal. Ameaça prioritária nível A. Doutrina de cerco total ativada. Ordenando 4 pelotões de 13 homens convergindo em quadrante, com fogo de 3 MG-42 em barragem rotativa, ciclos de 18 segundos totalizando 900 projéteis, saturando zonas de 110 metros quadrados na encosta inferior. Petrov avistava o pelotão sudeste pela luneta de 3-5is. O operador de rádio, tenente de 29 anos, 1,74 metros de altura, erguia o Fuji-16 em posição exposta de 0, 3 metros, antena de 2 metros projetando silhueta por 6 segundos. Distância exata, 232 metros. Ajuste de elevação em 6 cliques para declive de 17 graus. Compensação de vento em 0,9 milésimos à esquerda. Ele inspirava por 4 segundos, exalando por 6, ancorando o corpo contra uma raiz de 25 centímetros, agora escorregadia, dedo aplicando 8 quilos no gatilho. Disparo a 07, 01, 22, bala de 7, 62, 5,54 mm a 852 ms, tempo de voo 0,27 segundos. Impacto na têmpora esquerda, perfurando o hemisfério cerebral em 1 gramas de tecido. Morte por hemorragia intracraniana em 5 segundos. O rádio colapsava com 7 quilos de queda. Transmissão interrompida a meio relato. Cerco. Posição exata, privando o major de atualizações por 25 segundos. Reação alemã em 12 segundos. O major respondia com Sofortige Concentration. Voz ecoando a 35 homens, estreitando intervalos para 5 metros em desordem tática. 10 soldados liberaram 60 rodadas de carabiner, cravando 10 centímetros em troncos a 28 metros da posição de Petrov. Desvio de 9 graus por estresse e linhas de mira obstruídas por fumaça residual. Uma MG-42 disparava 360 projéteis em 18 segundos, mas erro operacional. O atirador de 28 anos com 18 meses de serviço travava o mecanismo com detrito de 2 gramas, pausando por 7 segundos em limpeza manual. Petrov recarregava em 0 segundos, bolt action girando 150 rotações manuais por minuto. Mirava um avançador de flanco. Cabo de 34 anos, curvado com mochila de 8 quilos, distância 218 metros, ajuste para deslocamento de 0,5 meses. Inspirava, exalava, disparo a 07, 01, 37, bala rompendo a clavícula esquerda a 2 graus, seccionando artéria e nervo, paralisia em 20 segundos, o homem tombando com fuzil descarregando 3 rodadas involuntárias no solo. Escalada do conflito. O major adaptava com morteiros de 80 mm de 600 metros, 6 tubos de 4 quilos e projéteis de 1 quilos, ajustados por observadores com trípodes de 2 quilos. Salva às 07, 02, 10, 6 rondas, tempo de voo 15 segundos. Explosões em padrão de 25 metros de diâmetro a 8 metros leste da posição de Petrov. Crateras de 1 metro de profundidade. Fragmentos de 3 gramas a 80 mesa-euis, perfurando 28 árvores em raio de 12 metros, elevando o solo em 5 metros de altura. Falha parcial na tentativa. Coordenadas desviadas por 4 graus devido a eco distorcido por densidade arbórea, impactando 5 metros além. 3 alemães registravam baixas indiretas. Um de 21 anos com estilhaço no antebraço, perfuração de 2 centímetros e hemorragia de 100 mililitros, evacuado em 30 segundos. Outro de 26 anos com concussão moderada, equilíbrio reduzido em 50% por 4 minutos. O terceiro de 32 anos com corte na testa de 6 centímetros. Visão obstruída por sangue por 12 segundos. Os pelotões avançavam 30 metros em 45 segundos. Taxa de 0,67 meras limitada por poças de 6 centímetros e raízes de 24 centímetros. Com granadas, Steel Hand Granate 24 arremessadas em sequência. 4 ao norte, raio de 6 metros, explosões às 07, 02, 28 fragmentando troncos em 30 pontos, mas 14 metros aquém.
Petrov reposicionava 5 metros oeste em 8 segundos, rifle deslizando sobre detritos em 12 pontos de aderência, suor condensando a 3 graus, na umidade decrescente, limpado com manga em 3 passadas. Coração em 110 batimentos por minuto. Paranoia de rede fechada, intensificada por ruídos contraditórios. Estalos de ramos a 90 metros norte. Relatórios inimigos via rádio, captados fragmentados como um sniper. Possível duplicação. Com 55% de flancos sem visuais confirmados. Sua rotina de 700 simulações anuais, em reduções de perímetro, com 9 quilômetros diários em terrenos obstruídos, preservava eficiência de 85% em evasões. Ao 07, 02, 55, o 14º disparo eliminava um observador de morteiros, distância 198 metros, bala impactando o joelho exposto, fraturando patela e ligamento cruzado em 20 segundos e imobilizando por choque em 28 segundos. O 15º, um artilheiro de MG-42 de 30 anos, 172 metros, disparo às 07, 03, 08, perfurando o elmo Stahlhelm central, fragmentando o osso frontal em 8 gramas, morte por trauma craniano em 4 segundos, a arma caindo com 11 quilos de inércia. Tentativa organizada de eliminação. O major mobilizava 30 homens em formação de estrela, intervalos de 5 metros, com 4 MG-42 em fogo coordenado, 960 cartuchos em 28 segundos. Padrão de 120 metros quadrados, lascando 55 troncos em 14 pontos cada, mas falha total em setor central. Desvio de 12 metros por fumaça de NB-39 persistente em 25 metros de diâmetro por 55 segundos, bloqueando 65% das miras. Erro tático humano. Um esquadrão de 24 anos avançava sem rotação de cobertura, expondo 12 segundos em clareira de 5 metro. Petrov mirava o líder, 148 metros, vento 9 km/h. Disparo a 07, 03, 26, impacto torácico, rompendo o pulmão direito e brônquio em 17 segundos, hemotórax em 35 segundos. Morteiros seguiam, 7 rondas a 07, 03, 40, a 6 metros próximos, fragmentos de 5 gramas a 8 metros de Petrov, escavando solo em 8 pontos sem ferimentos diretos, mas gerando poeira que cortava a visibilidade local para 35 metros por 18 segundos. Números desafiavam doutrina. 15 alemães neutralizados em 14 minutos e 40 segundos totais, com 3. Ligeiro projéteis inimigos exauridos, 78% desperdiçados em supressão dispersa contra um único atirador, contrariando manuais de cerco que previam resolução em 8 minutos para forças 50. 1. Reforços de 40 homens a 400 metros traziam canhões PAC 40 de 75 mm. Alcance 800 metros, massa de 200 quilos por unidade. Mas atraso de 20 minutos por atoleiros de 16 centímetros em caminhos de 5 metros. O terreno registrava 5 incidentes não letais. Torções de punho em 7 centímetros de inchaço, 3 cortes por fragmentos em 4 centímetros de profundidade, elevando atrasos em 15% dos avanços. Incerteza dominava. Visuais a 55%. Relatórios soviéticos oscilando entre 40 e 55 hostis no setor, sem transmissão rádio estável. Petrov carregava o 16º cartucho, dedos a 4 graus fixando o pente, enquanto pisadas, 36 pares a 220 metros, contraíam o laço. A colina, com 950 árvores por hectare em barreiras de 45% de obstrução, elevava a taxa de risco a 0,006% por avanço linear, ancorada em 4. 100 horas de prática cumulativa de Petrov, em assédios. Detonações de morteiros marcavam 28 segundos. Vazios informacionais quantificados em exposições de 2 respirações por sombra não resolvida. Às 07:04 da manhã de 14 de outubro de 1944, na encosta norte da colina 3A, setor de Hurtgen, floresta de Ardenas, Bélgica,
A visibilidade subia para 310 metros, com a neblina residual se dissolvendo em faixas de 5 metros de espessura. Temperatura em 4 graus Celsius e umidade em 82%. O solo formava caminhos irregulares com poças de 6 a 8 centímetros de profundidade, cortando a velocidade de avanço em 32% para contingentes em rede. Raízes de 22 centímetros emergindo a cada 3 metros e gerando tropeços em 18% dos movimentos. O vento noroeste acelerava para 10 km/h, desviando balas em 0,9 milésimos a 80 metros. Vassili Petrov, 32 anos, atirador de elite com 12 anos de serviço, incluindo 800 horas em treinamentos de tiro sob barragem de artilharia e 300 disparos anuais em configurações de cerco denso, deslocava-se 5 metros para o nordeste, arrastando o Mosin Nagant M9130 de 3 quilos sobre camada de detritos úmidos em 10 segundos. Seu peso de 72 quilos ancorava-se em uma fenda de 0,6 metros de largura, fadiga muscular em 68% após 40 minutos de confrontos fragmentados. As mãos com calos de 5 milímetros de 6,00 horas de manuseio repetitivo, limpavam fuligem da luneta PU com 6 gramas de pano, recuperando nitidez em 97%. Pulso em 104 batimentos por minuto, ele rastreava perímetros com visão periférica de 230 graus, notando anomalias em padrões a 80 metros sul, silhuetas intermitentes que alternavam entre arbustos e tropas, com 58% de dúvida por refrações de luz filtrada. A 200 metros leste-nordeste, o contingente alemão da 265ª Divisão de Infantaria consolidava o cerco. 36 soldados dos núcleos principais, mais 28 reforços de 400 metros, totalizando 64 homens armados com carabiner 98K de calibre 7, 92 57 mm, cada um com 30 cartuchos em coldres de 8 quilos. 6 portavam MG-42 de 11, 6 quilos, cadência de 200 disparos por minuto, com 100 cartuchos restantes em caixas de 3 quilos cada. Um major de 38 anos, com 5 anos de experiência em eliminações de posições elevadas, coordenava via rádio Fuji, 16 reserva de 7 quilos, intervalos fixados em 3 metros em grade compacta para selar o quadrante. Relatórios finais confirmavam 15 baixas, sniper de elite solitário em 3A48, taxa de acerto 92%, doutrina de saturação ativada. O major emitia reconhecimento formal. Ameaça nível S, violação de protocolos de cerco 50. 1. Mobilização total de batalhão. Ordenava 5 pelotões de 12 homens em convergência radial, com fogo de 4 MG-42 em rotação sincronizada, ciclos de 20 segundos, totalizando 200 projéteis, inundando setores de 130 metros quadrados na encosta central. Petrov localizava o pelotão nordeste pela luneta de 5 is. O subcomandante, capitão de 36 anos, 1,78 metros de altura, posicionava-se atrás de tronco de 60 centímetros de diâmetro, expondo o braço com mapa de 0,5 kg por 5 segundos. Distância exata, 192 metros. Ajuste de elevação em 7 cliques para declive de 18 graus, compensação de vento em 1,0 milésimo à direita. Ele inspirava por 5 segundos, exalando por 7, fixando o diafragma contra o solo com 1 centímetro de poça infiltrando, dedo pressionando, 9 quilos no gatilho. Disparo às 07, 04, 15, bala de 7, 62,54 mR a 850 ms. Tempo de voo, 0,23 segundos. Impacto no bíceps direito, seccionando artéria braquial e nervo mediano em 0,13 segundos. Hemorragia de 200 ml por minuto. O oficial caindo com mapa encharcado em 10 segundos. Comando fragmentado por 35 segundos, sem sucessão clara. Reação alemã em 13 segundos. O major transmitia Totale Umzingelung. Voz alcançando 40 homens, contraindo intervalos para 2 metros em caos estruturado. 12 soldados soltaram 72 rodadas de carabiner.
perfurando 11 centímetros em árvores a 24 metros da posição de Petrov. Desvio de 8 graus por tensão e obstruções arbóreas. Uma MG-42 respondia com 480 disparos em 20 segundos, mas falha técnica. Obstrução no cano por detrito de 3 gramas após 300 rodadas, exigindo desmonte de 8 segundos. Petrov recarregava em 2 segundos. Bolt Action rodando 152 rotações manuais por minuto. Mirava um operador de granada. Soldado de 25 anos com 1 ano de serviço. Agachado com Steel Hand Granate 24 de 6 kg, distância 178 metros, ajuste para postura estática, inspirava, exalava, disparo às 07, 04, 31, bala atravessando o flanco esquerdo a 1 grau, rompendo rim e diafragma em 11 segundos, colapso pulmonar em 25 segundos, granada inerte rolando 8 metros. Evolução do conflito. O major escalava com morteiros de 81 mm de 500 metros, 7 tubos de 4 quilos e projéteis de 1 quilos, calibrados por duplas de observadores com rangefinders de 5 kg. Salva 07, 05, 03. 7 rondas. Tempo de voo 14 segundos, explosões em grid de 30 metros de diâmetro a 5 metros oeste da posição de Petrov, crateras de 2 metros de profundidade, fragmentos de 5 gramas a 85 ms, rasgando 32 árvores em raio de 15 metros, arremessando o solo em 8 metros de altura, falha parcial. Desvio de 2 graus por vibração de solo residual, impactando 3 metros além, sem acerto direto, mas forçando Petrov a pausar 10 segundos para recalibrar. 4 alemães acumulavam lesões. Um de 20 anos com estilhaço no ombro, perfuração de 3 centímetros e sangramento de 150 mililitros, imobilizado em 40 segundos. 2 de 27 e 29 anos, com contusões torácicas. Respiração reduzida em 30% por 5 minutos. O quarto, de 33 anos, com fratura de costela por onda de choque. Mobilidade cortada em 25%. Pelotões progrediam 25 metros em 40 segundos. Taxa de 63 mm, obstruída por poças de 7 centímetros e raízes de 26 centímetros, com 8 granadas Steel Hand Granate 24 lançadas em arco. Explosões às 07, 05, 21 cobrindo 8 metros de raio letal, fragmentando 35 pontos de vegetação mais 12 metros distantes. Petrov mudava 4 metros sul em 9 segundos, rifle sobre aderências de 15 pontos, suor a 2 graus misturando-se a poeira fina, visão periférica registrando estalos a 70 metros leste, ecos que podiam ser ramos ou passos, com 60% de ambiguidade por densidade de 900 árvores por hectare. Coração em 112 batimentos por minuto, paranoia de grade total alimentada por fragmentos de rádio captados, sniper confirmado, cerco falhando, perdas 16, contraditórios com estimativas de 2 atiradores em rede, rotina de 800 simulações anuais em saturações, com 10 quilômetros diários em evasões sob fogo, mantinha 83% de eficácia. Ao 07, 05, 52, o 17º disparo derrubava um apontador de morteiros. Distância 165 metros, bala fraturando o tornozelo exposto, seccionando o tibial anterior em 19 segundos, imobilização por dor em 32 segundos. O 18º, um atirador de MG-42 de 31 anos, 152 metros, disparo a 07, 06, 05, impactando o pescoço lateral, rompendo carótida em 10 segundos, hemorragia fatal em 18 segundos, arma silenciando por 22 segundos, tentativa de eliminação organizada. O major direcionava 36 homens em malha de 5 metros de intervalo, com 5 MG-42 em barragem cíclica. 500 cartuchos em 30 segundos. Padrão de 140 metros quadrados perfurando 60 troncos em 15 pontos cada, mas falha total em núcleo. Desvio de 10 metros por fumaça, de NB-39, em 30 metros de diâmetro por 60 segundos, encobrindo 70% das trajetórias. Erro humano.
Esquadrão de 22 anos prosseguia sem sentinelas rotativas, expondo 13 segundos em trilha de 1 metro. Petrov mirava o avançador, 135 metros, vento 10 km de H, disparo às 07, 06, 24, impacto abdominal inferior, perfurando cólon e veia mesentérica em 0, 15 segundos, peritonite em 40 segundos. Morteiros prosseguiam. 8 rondas às 07, 06, 38, a 4 metros adjacentes. Fragmentos de 4 gramas a 1 metro de Petrov, escavando terra em 10 pontos sem toque, mas criando névoa de solo que limitava a visão a 30 metros por 20 segundos. Números escalavam para além da doutrina. 18 alemães neutralizados em 16 minutos e 51 segundos totais, com 600 projéteis inimigos esgotados, 80% ineficazes em cerco. 1. Desafiando manuais que estimavam neutralização em 10 minutos para superioridade numérica. Reforços de 45 homens a 300 metros incorporavam PAC-40 de 75 mm, alcance 800 metros, peso de 200 kg por peça, mas atraso de 22 minutos por lama de 17 centímetros em veredas de 2 metros. Terreno acumulava 6 incidentes não letais. Torções de joelho em 11 centímetros de inchaço, 4 lacerações por raízes em 5 centímetros de profundidade, atrasando 18% dos fluxos. Incerteza saturava. Visuais a 50%, relatórios soviéticos flutuando de 50 a 65 hostis no setor, sem rádio funcional. Petrov inseria o 19º cartucho, dedos a 3 graus ancorando o pente, enquanto marchas, 40 pares a 180 metros, fechavam a rede. A colina, com 900 árvores por hectare em 50% de bloqueio, impunha risco de 0,005% por metro percorrido, sustentado por 400 horas de prática cumulativa de Petrov em assaltos massivos. Às 08:30 da manhã, após 1 hora e 43 minutos de engajamento, 187 alemães da 250ª Divisão jaziam neutralizados na encosta da colina 3A. 142 por tiros precisos de 7,62, 54 mm, 45 por ferimentos indiretos de morteiros e granadas mal calibradas. Petrov, com 28 cartuchos restantes no Mosin Nagant, deslocava-se para sul a 0,5 ms, fadiga em 85%, visão periférica vazia de contatos a 500 metros. Reforços alemães pausavam a 2 quilômetros. Relatórios registrando Zona Proibida 3A, perdas excedendo 200% de projeção tática. A floresta de Hürtgen absorvia os ecos, umidade subindo novamente para 90%. A guerra prosseguia além da colina.